Eu sou o pastor César, da Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Montes Claros, e nesse tempo de quarentena, nós estaremos ministrando aos nossos cultos e às nossas aulas por aqui. Hoje, nós vamos estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical da Sala de Adultos. Boa aula, que Deus abençoe a todos nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa primeira aula online, domingo 22 de março. A nossa lição de hoje é a lição 40 do livro Reflexões Bíblicas, volume 4. O nosso tema: Somos amados por Deus. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. O autor da revista nos diz: a tragédia instalada após a queda do homem no Jardim do Éden, por sua desobediência, tem seu contraponto em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá é quando Deus diz da inimizade entre a serpente e a descendência humana. E onde aconteceu, onde que ocorreu essa desobediência? Gênesis capítulo 2, versículos de 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este é o primeiro mandamento que Deus deixou para o homem. Era o primeiro e era o único mandamento. Era a primeira e a única ordenança que Deus deixou para o homem. Podia desfrutar de tudo, podia aproveitar de tudo, mas tinha que obedecer apenas a uma palavra do Senhor. Nós não estamos muito diferentes da condição de Adão. Deus também nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu permissão para usufruir de muitas coisas, mas também deixou para nós uma palavra, não só uma ordem, mas deixou para nós uma palavra, a sua palavra, para que nós também entendêssemos que é o limite para as nossas ações. O primeiro capítulo vai tratar da natureza do amor de Deus. E o nosso verso áureo já começa nos colocando na seguinte dificuldade: porque Deus amou. Muitas pessoas não entendem, mas se você for perguntar para você mesmo, por que Deus me amou? E nós podemos dividir em 3 momentos: o porquê, a natureza dessa decisão, Deus, o ser soberano, que não precisa de nada, está acima de tudo, amou. Porque muitas vezes nós temos vivido que a condição de amar tem que estar ligada a um merecimento. As pessoas só conseguem se amar em troca de alguma coisa. Agora não, nós encontramos na palavra de Deus a resposta, a indicação, a afirmação de um Deus que não precisa de favor de ninguém, mas que amou. Amou sem esperar nada em troca. Amou simplesmente porque nos amou. Isso já começa a trazer dentro de nós uma grande crise. Mas já conseguimos encontrar algumas respostas na própria palavra. Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Esse texto é abrangente. Esse texto diz que o Espírito que Deus nos deu do seu Filho nos dá uma permissão para clamarmos Abba, Pai, intimidade, o Todo-Poderoso, o Excelso, o Supremo, o Onipotente, aquele a quem os anjos, os arcanjos, os querubins se curvam, está cá sentado no alto e no sublime trono, nos dá permissão para chamá-lo de um pseudônimo carinhoso. Abba, Pai, significa paizinho, intimidade de um filho especial. E ele deixa claro então para nós, nesse verso, que Deus nos tornou herdeiro com o Filho dele, ou seja, Deus nos deu a intimidade, algo reservado para seu único filho legítimo, gerado. E nós, os filhos adotivos de Deus, nos tornamos herdeiros com Cristo de tudo isso. Irmãos, isso é grandioso demais.
O amor de Deus é universal. A revista nos diz: a palavra mundo é a tradução do vocábulo grego cosmos e se refere à Terra, incluindo todos os seus habitantes, isto é, toda a humanidade. O verso então nos traz uma nova crise. Deus amou o mundo, todos, sem distinção, e com a mesma força, com a mesma intenção, de tal maneira. Muitas vezes, quando nós queremos usar essa expressão de tal maneira, é quando nós não temos explicação para alguma coisa. Nós dizemos, tal pessoa me fez isso ou fez aquilo de tal maneira, é porque a gente não está só resumindo, é porque nós não encontramos palavra para traduzir aquilo que queremos expressar. Essa é a mesma intenção do evangelista, de tal maneira, que por mais que tentamos explicar, por mais que tentamos resumir, é impossível compreender esse tal maneira. Então somos transportados para uma interpretação em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Querido, esse texto precisa ser compreendido na sua totalidade. O texto diz que havia uma cédula. A palavra original é dívida. Se formos trazer ao pé da letra, uma duplicata de devedores. E aqui deixa claro que essa duplicata, essa dívida, estava na mão dos principados e das potestades. A dívida do pecado. E por causa dela nós estávamos na mão do maligno. Mas o texto diz então que ele cravou na cruz isso. E quando que isso aconteceu? Quando Jesus bradou na cruz, telestai, está consumado. Essa palavra no original grego significa está pago. Uma tradução mais fiel traria para nós, está pago e rasgada a duplicata da dívida. É um Deus maravilhoso, querido. Então nossa grande dificuldade agora é tentar mensurar esse amor de tal maneira. Continuo dizendo, por mais que tentamos explicar, é difícil. Na primeira carta de João, no capítulo 3, nos versos 1 e 2, ele tenta esboçar um pouco disso, dizendo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, veremos. Você já parou para pensar no privilégio que um filho de Deus tem? A Bíblia diz que os serafins que chegam perto do trono e que têm 3 pares de asa, tem que tapar os pés e o rosto para chegar perto do Senhor. Agora o texto diz que nós, os filhos adotivos de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, seu único filho na cruz do Calvário, nos deu uma herança que nem os anjos têm. Nós vamos poder contemplar o Senhor de face descoberta. Nós poderemos ver tal como Ele é. Entende a tal maneira? Agora cabe uma nota. Nós sabemos já boa parte de João 3,16. Mas essa é a parte que começa a falar do que Deus fez por nós. É bom ter em memória o que Deus fez por nós. Mas nós também temos uma parte a ser feita. E a parte a ser feita para nós está escrita em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós. Até aqui fala de João 3,16. Aí vem a parte nossa. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui não fala de suicídio, aqui não fala de causa de morte, de lutar até a morte. Aqui fala de dar a vida, dar o melhor, porque o texto começa dizendo que Deus nos deu o seu único filho, Deus deu o melhor que Ele tinha para nós. Então nós somos chamados, meus irmãos, a dar o melhor que nós temos. Pense bem, quando alguém bate na sua porta e você entrega um resto de comida, algo que estava a perder. Imagine a gente chegando no céu e Deus dizendo agora: olha, eu tive fome e quando eu bati na sua porta, você me deu o resto, o que você ia dar para o cachorro, o que estava perdido. Ah, Deus, se eu soubesse que era o Senhor. Mas Ele nos disse que quando nós estivéssemos fazendo ao menor, era Ele que nós estávamos fazendo. É dessa forma que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se estamos vivos,
devemos dar o melhor que nós temos. Qual é o melhor que você pode dar para sua esposa? Qual é o melhor que você pode dar para o seu marido? Qual o melhor que você pode dar para o seu irmão, para sua irmã, para os seus pais? Qual o melhor que você pode dar para o seu irmão? Pense nisso. Essa é a nota que cabe aqui agora. Agora nós chegamos na evidência do amor de Deus. Deu seu Filho unigênito. O dicionário nos diz que esse adjetivo significa único gerado. Isso nos leva a começar a entender o tamanho do presente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diferente dos outros cordeiros que todo ano precisava sacrificar um, é o cordeiro que foi sacrificado uma única vez. Isso mostra o tamanho do sacrifício, do presente e do poder espiritual do seu sacrifício. A nossa terceira unidade da lição vai falar do resultado do amor de Deus. E aí nós chegamos no trecho do versículo de João 3,16 que diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos separar em partes, porque a coisa não é tão simples quanto parece. O texto de Romanos 3, 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então não há salvo, não há justo, não há ninguém que nasce puro e permanece puro, todos nós. Jesus nasceu, morreu na cruz do Calvário por todos nós. Não há etnia, não há descendência, não há parentela, não há nada que ninguém possa fazer por ninguém. Cada um precisa tomar uma decisão individual e isso se diz respeito a todos. Mas aí algumas coisas começam a tomar forma. Aquele que nele crê. João, capítulo 1, versículos 3 e 12 distingue bem isso. É muito comum você ouvir alguém dizer: não, todos nós somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus está desde o princípio do lado de Deus, na criação de todas as coisas. Ou seja, todos nós somos criaturas de Deus. Mas a condição precisa mudar, e o verso 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que você precisa mudar da condição de criatura para a condição de filho. E a única chance que você tem de mudar para a condição de filho é crer no Senhor Jesus. Eu disse crer no Senhor Jesus. Não é saber o nome, não é decorar um versículo. Qual é o nome de Jesus? Jesus Cristo. Isso significa Messias, Salvador. Você precisa crer que ele é o Messias, que ele é a providência de Deus, e você precisa receber ele com o ministério dele, que é o ministério de salvação. Senão você não se torna filho de Deus. Não é aprender só o nome de Jesus, não é crer no nome escrito, é crer no que o nome carrega. Isso é bem diferente do que muitas pessoas praticam. Em seguida tem uma advertência no verso: não pereça. O dicionário de português nos diz que esse verbo perecer significa deixar de viver, morrer. E essa morte pode ser prematura ou violenta. Parece coisa simples, mas não é. No livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, nós lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A recompensa que a morte tem para todo mundo, ou melhor dizendo, a recompensa que o pecado tem para todo mundo é a morte. E muitas pessoas pensam: eu morri, acabou. Não acabou, não. Nós vamos entender um pouco melhor isso agora em Apocalipse. Leia comigo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 e 15. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui agora nós começamos a entender o que é morte no mundo espiritual. Aquele que suicida para se livrar do sofrimento, aquele que acha que morrendo acabou o sofrimento. Não. A Bíblia diz que a pior morte ainda não é a morte, é a segunda morte. O texto é muito claro. Há pessoas que já estão no inferno. Há pessoas que estão sepultadas. E eles ainda vão enfrentar uma segunda morte. E é uma morte terrível. Porque é a morte que está reservada para os anjos caídos. O lago de fogo. E nessa morte serão lançados o inferno com seus anjos e todos
que eles conseguiram arrastar para lá. Quem são os que foram para o inferno? Todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida. Quando o meu nome é escrito no livro da vida? Quando eu digo com a minha boca, eu recebo o Senhor Jesus Cristo no meu coração como Senhor e Salvador. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele nasceu conforme estava prometido. Nasceu do ventre de uma mulher, da Virgem Maria, foi crucificado, foi morto e sepultado. Subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Reina soberanamente, mas voltará para julgar vivos e mortos. Eu creio no Filho de Deus, nesse Jesus Cristo que morreu por mim. Então nós chegamos na condição e no presente. A condição de posse, mas tenha a posse, tenha o presente. Qual o presente? A vida eterna. E como que eu consigo isso? Como eu acabei de falar com você. Você precisa orar, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 10, que é com a boca que eu faço confissão. É com o coração que eu creio, mas é a boca que assina a caneta na escritura do mundo espiritual. Aquilo que você disse está gravado. A Bíblia diz que tem esse livro da vida, mas também tem o livro dos feitos, onde está escrito tudo que eu e você fizemos. É lá que eu preciso ter uma palavra de conserto para aquilo que eu disse e que não está correto. É lá que precisa também ter uma palavra de registro daquilo que eu estou fazendo aqui agora. E se não houver essa palavra de registro, onde você disse que aceita pela sua livre e espontânea vontade, você não tem a vida eterna. Veja que a condição mas já fala justamente disso. Então você precisa fazer isso. Eu quero por último mostrar um resumo que alguém publicou, não fui eu, mas que explica esse versículo minuciosamente. Examine comigo. Olha que coisa fantástica. Maior explicação, por quê? Maior ser, Deus. Maior mandamento, o amor. Jesus falou sobre isso. Maior alvo do amor de Deus, o mundo. A maior intensidade, de tal maneira. Maior dádiva que deu. A maior expressão de Deus, o seu único Filho. A maior abrangência para que todo. A maior condição, o que nele crê. A maior condenação, perecer. Ele não quer que você pereça. A maior conquista, mas tenha. E a maior esperança, a vida eterna. Por fim, a revista encerra nos chamando a meditar em Romanos 5,10, quando o apóstolo Paulo nos chama a atenção para o fato de que, como pecadores, nós nos tornamos inimigos de Deus. O texto nos diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A minha palavra final para a minha meditação e para a sua meditação talvez seja: o que nós devemos ser, amigos ou inimigos de Deus? Toda vez que eu escolher o pecado, eu estou escolhendo ser inimigo de Deus. Toda vez que eu quiser abandonar o pecado e me abraçar à salvação e aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, eu estou fazendo a escolha de ser amigo de Deus. Só seremos salvos se formos amigos de Deus, salvos por Jesus. A condição de inimigo é a condição de pecadores. E aí estamos escolhendo perecer. E lembre-se, perecer não é só morrer nessa vida. Perecer é morrer e depois dessa vida enfrentar a segunda morte, que não foi preparada para mim e nem para você, mas para Satanás e seus anjos. E assim chegamos ao final da nossa aula de Escola Bíblica Dominical. É uma oportunidade para você pensar, meditar em tudo isso que estudamos nesse dia. Eu gostaria de orar. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Se você agora quer orar comigo, coloque sua mão sobre o seu coração e receba essa oração em seu favor. Deus, muito obrigado, porque nesse tempo nós tivemos o privilégio de estudar a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, e eu peço nessa hora que a palavra do Senhor penetre na nossa alma. Que cada ensinamento, que cada aprendizado fique guardado dentro do nosso coração. Pedimos a tua bênção e eu, como sacerdote do Senhor nessa hora, a essa pessoa que ora comigo, agora eu rogo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável de Jesus Cristo, teu Filho, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a Igreja de Jesus, que agora reuniu dessa forma, e sobre a Igreja do Senhor Jesus, que está espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Fique em paz, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.